Já passaram mais de 58 anos desde a primeira emissão de Os Invasores, e os atores que deram vida a essa série foram vivendo casamentos, escândalos, desilusões e transformações que ninguém esperaria. Sabia que uma das convidadas da série morreu nos braços de um homem 18 anos mais novo, um ator em ascensão que viria a tornar-se um dos maiores nomes da história de Hollywood? Sabia que um dos membros do elenco recorrente apareceu no primeiro episódio alguma vez transmitido de Star Trek, dando vida a um homem que ocultava o facto de um alienígena ter substituído a sua esposa morta? A invasão, afinal, nunca chegou verdadeiramente ao fim. Hoje, entramos na vida real dos atores de Os Invasores. Quem sobreviveu? Quem prosperou? Quem desapareceu? E quem carregou, para o resto dos seus dias, feridas que nenhuma câmara alguma vez captou. Número 1. John Milford, como o xerife Lou Carver, e Jim Bryce. Era o rosto do perigo. O tipo de ator que entrava numa sala e fazia sentir de imediato que algo estava errado, que a ameaça estava ali mesmo, disfarçada por um distintivo ou por um sorriso. John Milford apareceu em 3 episódios de Os Invasores, interpretando diferentes personagens que se opunham diretamente ao herói desesperado de Roy Thines. No ecrã, era de autoridade corrompida. Fora dele, era algo muito mais admirável do que o seu público alguma vez soube. John Milford nasceu a 7 de setembro de 1927, em Johnstown, Nova York. Estudou engenharia civil na Union College e, após a licenciatura, trabalhou efetivamente para o Gabinete de Obras Públicas de Los Angeles. Foi um engenheiro de verdade antes de ser ator. A transição foi deliberada, algo que sabia há anos que precisava de fazer. No início dos anos 60, Milford tornara-se um dos rostos mais reconhecíveis da televisão americana, quase sempre como o vilão, o oficial corrupto ou o homem cuja lealdade estava à venda. Apareceu em Gunsmoke, Bonanza, The Big Valley, The Rifleman e The Virginian. Algumas estimativas colocam o total das suas aparições em cerca de 500 créditos. Um corpo de trabalho monumental, construído inteiramente sobre o ofício e não sobre a celebridade. O que o seu público desconhecia era que a paixão mais profunda de Milford era o teatro. Fundou o Chamber Theatre na Cahuenga Boulevard, em Los Angeles, uma das primeiras salas Equity Waiver, que ajudou a lançar as carreiras de Richard Chamberlain e Vic Morrow. E a sua formação em engenharia contribuiu para o conceito original do famoso Passeio da Fama de Hollywood. As estrelas nas calçadas da Hollywood Boulevard têm, de alguma forma, as suas impressões digitais. Continuou a trabalhar ao longo dos anos 80 e até aos anos 90, muito depois de muitos dos seus contemporâneos se terem retirado. Tinha pouco mais de 70 anos quando a sua saúde começou a deteriorar-se. John Milford morreu a 14 de agosto de 2000 em Santa Mônica, Califórnia. Tinha 72 anos, vítima de cancro da pele. Deixou a sua esposa, a produtora de televisão Susan Grohl, e os 2 filhos. Tinha aparecido em quase 5 décadas de cinema e televisão, americanos sem nunca se ter tornado famoso da forma como as estrelas que apoiou se tornaram famosas. Mas cada história em que esteve presente ficou melhor por tê-lo ali. Numa indústria construída sobre estrelas, ele era o alicerce que sustentava tudo o resto. Número 2. Lynn McCarthy, como o coronel Archie Harmon e Fellows. Era o tipo de ator que Hollywood usava para tornar tudo verdadeiro. Lynn McCarthy trazia às suas interpretações um peso que a maioria dos atores apenas conseguia imitar. Esse peso foi conquistado da forma mais dura, numa guerra de verdade. Linwood Winder McCarthy nasceu a 23 de fevereiro de 1918, em Norfolk, Virgínia. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou, combateu. Depois, usou a sua bolsa de veterano para estudar teatro na Gellers Theatre Workshop em Los Angeles e descobriu que a disciplina que o exército havia criado nele era exatamente o que o palco exigia. Estreou-se na Broadway em 1952 em The Chase, de Horton Foote, partilhando o palco com Murray Hamilton e King Hunter. Nas décadas seguintes, tornou-se o rosto constante da autoridade na televisão americana, aparecendo em The Rifleman, Wagon Train, The Fugitive, Mission, Impossible, Gunsmoke
e the FBI. Em 1957, interpretou o Capitão Anderson ao lado de Jack Webb no filme The D.E. Uma composição que os realizadores recordariam durante anos quando precisavam de alguém que transmitisse autoridade militar sem a precisar de anunciar. Em Os Invasores, McCarthy tinha 49 anos quando apareceu pela primeira vez como o Coronel Archie Harmon, um oficial da Força Aérea arrastado para a cruzada desesperada de David Vincent. Apareceu em vários episódios e, em The Peacemaker, transmitido em fevereiro de 1968, morreu. Morto numa explosão quando uma nave alienígena destruiu o avião que o transportava a ele e ao General Concannon. A sua cena final ficou gravada com um peso real. Continuou a trabalhar até o início dos anos 80, aparecendo em The Winds of War e no filme sobre o desastre nuclear The Day After, em 1983. Um filme que o público americano assistiu num estado de genuíno terror coletivo, como se estivesse a testemunhar algo que poderia realmente acontecer. McCarthy, que tinha estado numa guerra de verdade, trouxe a esse projeto uma compreensão da perda catastrófica que poucos dos seus colegas conseguiam igualar. Retirou-se completamente em 1984. Tinha 66 anos. Pelos 18 anos restantes da sua vida, manteve-se completamente fora dos olhos do público. Lynn McCarthy morreu a 23 de novembro de 2002, em Beverly Hills, Califórnia. Tinha 84 anos. A causa foi pneumonia. Tinha sido soldado antes de ser actor. Em cada interpretação da sua longa carreira, o soldado continuava lá. Número 3. Alfred Ryder como Mr. Nexus e o líder. Alienígena. Há atores que se tornam famosos e há atores que se tornam inesquecíveis. Alfred Ryder era do segundo tipo. Nunca teve o seu nome em destaque nos créditos, mas apareceu no primeiro episódio, alguma vez transmitido de Star Trek. Esteve ao lado de John Wayne em Valor e Pistolas. Estudou sob a orientação de Lee Strasberg. E em Os Invasores, foi o rosto da liderança alienígena. Alfred Ryder nasceu Alfred Jacob Korn a 5 de janeiro de 1916, em Nova York. Começou a atuar profissionalmente aos 8 anos e estreou-se na Broadway aos 13, interpretando uma criança perdida, em Peter Pan de Eva Le Gallienne. Estudou com Benno Schneider, Robert Lewis e, por fim, Lee Strasberg, tornando-se membro vitalício do Actors Studio, a mesma instituição que moldou Marlon Brando e James Dean. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu nas Forças Aéreas do Exército e participou no icônico espetáculo e filme da Broadway Winged Victory. Quando Ryder interpretava uma personagem sob pressão, acreditava-se que a pressão era real. A 8 de setembro de 1966, apareceu como o professor Robert Crater em The Man Trap, o primeiro episódio alguma vez transmitido de Star Trek, The Original Series. A sua personagem era um cientista enlutado que ocultava um segredo devastador, que a criatura que protegia havia matado a sua esposa e tomado a sua forma. Foi uma das melhores interpretações de episódio único em toda a história daquela série. Depois chegou Os Invasores. Ryder tinha 51 anos. Apareceu em 3 episódios ao longo das 2 temporadas, como Mr. Nexus no episódio Vicor da primeira temporada, onde supervisiona da operação alienígena numa fábrica. Depois, como o líder alienígena no episódio The Ransom da segunda temporada. E finalmente em The Peacemaker, o penúltimo episódio de toda a série. Era a presença mais perturbadora do programa. Uma inteligência fria, com um rosto perfeitamente humano. Foi casado com a atriz Kim Stanley, de 1958 a 1964. Tiveram um filho. Retirou-se da representação para o ecrã em 1976 para se dedicar inteiramente ao teatro e à encenação. Alfred Ryder morreu a 16 de abril de 1995 em Englewood, Nova Jersey. Tinha 79 anos. Era o líder alienígena que nunca piscava os olhos e, de alguma forma, era sempre exatamente quem ele era. Número 4. Anthony Isley como Bob Toring e Tony LaCava.
Tinha a aparência que definia um momento específico da cultura popular americana: cabelo escuro, elegante, com uma frieza que o tornava natural para histórias de detetives. Anthony Isley apareceu em 3 episódios de Os Invasores em 1967, interpretando personagens diferentes em cada uma dessas aparições. O facto de os produtores o terem recontratado em papéis distintos, em vez de trazerem de volta a mesma personagem, diz algo importante. Era bom demais para ser usado apenas uma vez. Anthony Isley nasceu Frederick Glendinning Isley, a 19 de janeiro de 1925, na Filadélfia. Estudou teatro na Universidade de Miami, trabalhou durante anos em companhias de teatro em Pensilvânia e, no final dos anos 50, captou a atenção da Warner Brothers. Contrataram-no para o papel de Tracy Steele, um dos detetives principais em Hawaiian Eye, uma série elegante passada em Honolulu, que durou 4 temporadas e tornou o seu rosto familiar nas salas de estar americanas. A visibilidade de Hawaiian Eye levou-o a uma década de trabalho sólido no cinema. Portrait of a Mobster, o noir de Samuel Fuller, The Naked Kiss, e uma série de filmes de ficção científica de culto, incluindo The Navy vs. The Night Monsters e Journey to the Center of Time. Não andava atrás do prestígio. Trabalhava com consistência e profissionalismo nos filmes que as audiências iam efetivamente ver. A sua vida pessoal foi ancorada pelo casamento com Judith Tubbs desde 1951 até a morte dela, em janeiro de 1994, 43 anos. Tiveram 4 filhos, incluindo o filho David Glenn Isley, que se tornou músico de rock. A filha de David Glenn, a neta de Anthony Isley, é a atriz India Isley. Anthony Isley morreu a 29 de janeiro de 2003, em Woodland Hills, Califórnia. Tinha 78 anos. A causa foi insuficiência cardíaca. Foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park, nas colinas de Hollywood. O elegante detetive de Hawaiian Eye nunca parou de trabalhar. No fim de contas, essa foi a sua melhor interpretação. Número 5. James Daly como Alan Landers e o general Samuel Concannon. Foi a primeira pessoa a morrer, não na vida real, na ficção. No próprio primeiro episódio de Os Invasores, James Daly interpretou Alan Landers, o sócio-arquiteto e melhor amigo de David Vincent, o homem que acreditou nele quando mais ninguém acreditava e que pagou essa lealdade com a vida antes de a primeira hora ter terminado. James Furman Daly nasceu a 23 de outubro de 1918, em Wisconsin Rapids, Wisconsin. O seu pai era comerciante de combustíveis. A sua mãe viria mais tarde a trabalhar para a Agência Central de Informações Americana, o tipo de pormenor biográfico que parece pertencer a um thriller. Estudou teatro no Cornell College, no Iowa. Serviu na Marinha dos Estados Unidos, quando a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, e lançou-se depois inteiramente para o teatro. Em 1959, apareceu num dos episódios mais celebrados de A Quinta Dimensão, A Stop at Willoughby, interpretando um publicitário esgotado cuja desesperança o leva a refugiar-se no sonho de um mundo mais simples. Em 1965, ganhou um Primetime Emmy Award pelo episódio The Eagle and the Cage do Hallmark Hall of Fame. A sua reputação para interpretar figuras trágicas e atormentadas com invulgar inteligência estava firmemente estabelecida. Em Os Invasores, apareceu 2 vezes, como Alan Landers no episódio piloto, Morto Cedo, estabelecendo que os alienígenas eram implacáveis e que os entes queridos de David Vincent não podiam ser protegidos, e depois como o general Samuel Arlington Concannon em The Peacemaker, um oficial condecorado da Força Aérea que se torna mais perigoso do que os próprios alienígenas. Tinha 48 anos quando o piloto foi transmitido. Em 1968, assumiu o papel recorrente do Dr. Paul Lochner em Medical Center, que durou 170 episódios ao longo de 7 anos. Trouxe-lhe o reconhecimento público mais alargado de toda a sua carreira. A sua vida pessoal continha a sua própria backstory extraordinária e dolorosa. Casou-se com Hope Newell em 1942 e tiveram 4 filhos, incluindo Tyne Daly, múltipla vencedora do Emmy Award por Cagney and Lacey,
e Tim Daly, que protagonizou Wings. Após o divórcio em 1965, James afastou-se largamente dos filhos por medo de que eles ficassem doentes mentalmente. A razão: como Tim Daly revelou numa entrevista de 2016 no CBS Sunday Morning, James Daly era homossexual. Tinha feito essa confidência a Tim em privado uma década após o divórcio. A homossexualidade era classificada como doença mental até 1973, e Daly vivera sob essa categorização imposta sobre algo que era simplesmente quem ele era. Ele e a sua esposa tentaram curá-lo, sem resultado. James Daly morreu a 3 de julho de 1978, em Nyack, Nova York. Tinha 59 anos, insuficiência cardíaca. As suas cinzas foram lançadas ao Oceano Atlântico. O seu filho Tim revelou a verdade 38 anos depois, dando ao homem que havia ocultado o facto mais importante sobre si próprio um último e tardio ato de dignidade. Foi a primeira pessoa em Os Invasores a ser perdida para os alienígenas. Na vida, tinha estado silenciosamente a travar a sua própria batalha impossível durante décadas. Número 6. William Windom como Michael Tressider e o Major Rick Graves. Apareceu em 3 episódios de Os Invasores, interpretando 2 personagens completamente distintas. O tipo de dupla escalação que revela a confiança plena de uma produção num ator. William Windom trazia algo que não pode ser fabricado: o peso total da herança teatral americana, a linhagem de um homem cujo próprio nome carregava um pedaço da história política dos Estados Unidos. William Windom nasceu a 28 de setembro de 1923, em Manhattan. Era bisneto e homônimo de William Windom, um político do século XIX que foi deputado, senador e secretário do Tesouro ao serviço dos presidentes Garfield, Arthur e Harrison. Esse legado não o levou para a política, levou-o para o palco. Serviu na Segunda Guerra Mundial como paraquedista na 82ª Divisão Aerotransportada, saltando de aviões em território hostil no Teatro de Operações Europeu. Sobreviveu, regressou, formou-se no American Repertory Theatre e construiu uma carreira que tocaria quase todos os cantos do entretenimento americano ao longo das 6 décadas seguintes. A sua vida pessoal foi movimentada. Casou-se 5 vezes. Os primeiros 4 casamentos terminaram em divórcio. O 5º, com a escritora Patricia Thunder, em 1975, durou até a sua morte. 36 anos de estabilidade. Em 1970, ganhou o Primetime Emmy Award de melhor ator principal em série de comédia por My World and Welcome to It, uma série baseada nos textos de James Thurber. Interpretou também o comandante Matt Decker num dos episódios mais intensos de Star Trek, The Original Series, um comandante destruído pelo sentimento de culpa de ter sobrevivido, e retomou o papel quase 40 anos depois em Star Trek New Voyages. Em Os Invasores, tinha 43 anos quando apareceu pela primeira vez na primeira temporada como Major Rick Graves, regressando na segunda temporada no episódio de 2 partes Summit Meeting como Michael Tressider, um aliado de Vincent que é morto pelos alienígenas, o seu papel recorrente como o Doutor. Seth Hazlitt, em A Senhora, escreveu: um crime decorreu de 1985 a 1997. William Windom morreu a 16 de agosto de 2012 em Woodacre, Califórnia. Tinha 88 anos, insuficiência cardíaca congestiva. Tinha o nome de um grande homem e depois, por todas as medidas disponíveis, tornou-se um. Número 7. Diana Hyland como Sherry Vicor e Ellie Markham. Há histórias tão breves e tão luminosas que iluminam tudo o que as rodeia. Diana Hyland apareceu em 3 episódios de Os Invasores, como Sherry Vicor no episódio Vicor da primeira temporada, e como Ellie Markham no episódio de 2 partes Summit Meeting. Tinha 31 anos quando esses episódios foram transmitidos. Morreu aos 41. Diana Hyland nasceu Diane Gentner a 25 de janeiro de 1936, em Cleveland Heights, Ohio,
fez a sua estreia profissional como atriz em 1955, aos 19 anos. Em 1959, criou o papel de Heavenly Finley em Sweet Bird of Youth, de Tennessee Williams, na Broadway, ao lado de Geraldine Page e Paul Newman. O seu nome artístico foi criado pelo seu agente a partir do apelido de solteira da mãe. Tinha um ritmo melhor. O ritmo era mesmo acertado. Ao longo dos anos 60, trabalhou sem parar na televisão. The Fugitive, A Quinta Dimensão, The Green Hornet, Naked City, Os Invasores. Apareceu ao lado de Marlon Brando, Jane Fonda e Robert Redford no filme de 1966, The Chase. Em Vicor, interpretou Sherry, a esposa alcoólica de um industrial que colabora secretamente com os alienígenas. Em Summit Meeting, interpretou Ellie Markham, uma desertora alienígena que se alia a Vincent para impedir o assassínio de líderes mundiais. A sua vida pessoal teve os seus capítulos complicados. Casou-se com o actor Joe Goodson em 1969. O filho Zachary nasceu em 1973. Divorciaram-se em 1975. Depois, em 1976, conheceu um jovem ator nas filmagens de The Boy in the Plastic Bubble, John Travolta, 18 anos mais novo. O que começou naquele set tornou-se uma história de amor de intensidade invulgar. Ela foi o seu primeiro grande amor, a mulher que o transformou, e depois chegou o diagnóstico. No início de 1977, Diana Hyland soube que tinha cancro da mama. Foi operada. O cancro continuou a progredir. Tinha sido escolhida para interpretar Joan Bradford em Eight is Enough, uma das novas séries mais aguardadas da temporada de 1977. Apareceu em 4 episódios antes de o seu corpo ceder. A 27 de março de 1977, Diana Hyland morreu em Los Angeles. Tinha 41 anos. Morreu nos braços de John Travolta. Meses mais tarde, ele subiu a um palco na cerimônia dos Emmy Awards e aceitou em seu nome um Emmy póstumo. Melhor atriz secundária por The Boy in the Plastic Bubble. Era insubstituível em cada história em que entrava. Número 8. Kent Smith como Edgar Scoville e Stan Arthur era o aliado. Numa série construída inteiramente sobre a paranoia e o isolamento, Edgar Scoville era a rara exceção. O homem que olhava para David Vincent e dizia: "Acredito em si. Estou consigo." Kent Smith trouxe a esse papel o peso total de uma carreira em Hollywood que remontava à época áurea do cinema americano. Kent Smith nasceu Frank Kent Smith a 19 de março de 1907, em Nova York. Frequentou a Phillips Exeter Academy e depois Harvard. Em 1925, ainda estudante, foi um dos fundadores da Harvard University Players, um grupo de teatro que viria a contar entre os seus membros Henry Fonda, James Stewart, Joshua Logan e Margaret Sullivan. O seu primeiro grande êxito no cinema chegou em 1942 com Cat People, o filme de terror atmosférico realizado por Jacques Tourneur para a RK. Smith interpretou Oliver Reed, um homem cuja esposa guarda um segredo aterrorizante, que pode transformar-se em algo letal. O filme era uma obra-prima de sugestão e sombra, e a sua interpretação contida foi central para o que o tornava eficaz. Retomou o papel em The Curse of the Cat People 2 anos mais tarde. Ao longo dos anos 40, ocupou o território respeitável do meio do casting hollywoodiano, ao lado de Ethel Barrymore em The Spiral Staircase, Susan Hayward em My Foolish Heart e Patricia Neal em The Fountainhead. Com a chegada dos anos 60, fez a transição para a televisão com naturalidade. Interpretou o Doutor. Robert Morton em mais de 50 episódios de Peyton Place, e num pormenor discreto que quase ninguém fora da produção sabia, a atriz que interpretava a sua esposa na série era a sua esposa na vida real, Edith Atwater. Tinha 60 anos quando os invasores o contrataram como Edgar Scoville. Ao longo de 13 episódios, mais do que qualquer outro convidado recorrente, deu à série algo sem o qual não poderia ter existido. Uma presença adulta credível ao lado do herói assombrado de Teeness,
tornando a luta impossível real. Kent Smith morreu a 23 de abril de 1985, em Woodland Hills, Califórnia. Tinha 78 anos, insuficiência cardíaca congestiva. A sua esposa, Edith, morreu menos de um ano depois, vítima de cancro. Passou uma vida na companhia de lendas. No fim, tornou-se uma. Número 9. Michael Rennie como o vice-chanceler. Pierre Ahlqvist e Magnus já era um alienígena. Era essa a estranha e bela ironia no coração das aparições de Michael Rennie em Os Invasores. 16 anos antes de chegar àquele set, tinha interpretado Klaatu, o embaixador alienígena em O Dia em que a Terra Parou, o extraterrestre mais humano de toda a história do cinema de ficção científica. E agora estava outra vez, desta vez, a interpretar uma figura de ameaça alienígena em vez de paz alienígena. Michael Rennie nasceu Eric Alexander Rennie a 25 de agosto de 1909, em Idle, uma localidade nos arredores de Bradford, no Yorkshire, Inglaterra. O seu tetravô havia projetado e construído a ponte original de New London Bridge. Mas Eric Rennie não estava destinado à engenharia. Trabalhou como vendedor de automóveis, geriu uma fábrica de cordas e, em 1935, adoptou o nome artístico Michael Rennie. Um ano depois, um encontro fortuito com um diretor de casting da Gaumont British levou ao seu primeiro emprego como ator, como duplo de Robert Young em Sabotagem, de Alfred Hitchcock. Depois de servir na Royal Air Force como piloto de caça durante a Segunda Guerra Mundial, foi chamado a Hollywood em 1950 por Darryl F. Zanuck. Um ano mais tarde, o realizador Robert Wise estava a escolher o elenco de um filme sobre um embaixador alienígena que vem à Terra com uma mensagem que a humanidade pode não querer ouvir. A sua primeira escolha, Claude Rains, estava indisponível. Rennie entrou. O filme foi O Dia em que a Terra Parou. Tinha 41 anos, media quase 2 metros de altura, e trouxe a Klaatu não ameaça, mas tristeza cósmica. A melancolia de um ser que havia esperado o melhor da raça humana. Foi fumador intensivo durante toda a vida, e no final dos anos 60 foi hospitalizado repetidamente com problemas respiratórios. Tinha 57 anos quando apareceu em Os Invasores, interpretando o vice-chanceler Pierre Ahlqvist em ambas as partes do episódio de 2 partes Summit Meeting, e a personagem alienígena Magnus num terceiro episódio. Tinha sido o alienígena mais famoso do cinema, e agora, uma última vez, voltou a sê-lo. Michael Rennie morreu a 10 de junho de 1971, em Harrogate, Yorkshire, de um ataque cardíaco provocado por enfisema pulmonar. Tinha 61 anos. A Terra ficou imóvel, fica sempre quando parte alguém assim. Número 10. Gene Hackman, como Tom Jessup, apareceu num único episódio de Os Invasores. E esse episódio é uma das notas de rodapé mais extraordinárias de toda a história do cinema americano, porque no outono de 1967, Gene Hackman ainda não era Gene Hackman. Era um ator de 37 anos às portas de algo enorme, transportando uma pasta cheia de esporos alienígenas por 1 hora de ficção científica cheia de tensão. O episódio chamava-se The Spores, transmitido a 17 de outubro de 1967. Hackman interpretou Tom Jessup, um mensageiro alienígena que perde o controle de uma pasta contendo organismos que se tornarão invasores em tamanho real. O papel era uma antevisão perfeita, um homem que oculta algo monstruoso sob uma aparência composta e banal. Eugene Allen Hackman nasceu a 30 de janeiro de 1930, em San Bernardino, Califórnia. O pai abandonou a família quando Gene tinha 13 anos, uma ruptura que moldou a qualidade vigilante e contida que definiria o seu melhor trabalho durante décadas. Alistou-se nos Marines aos 16 anos, mentindo sobre a idade. Após 4 anos e meio de serviço, deu voltas pelo jornalismo, trabalhou como porteiro, conduziu caminhões, transportou mobílias. No final dos anos 50, matriculou-se na Pasadena Playhouse, onde conheceu Dustin Hoffman. Ambos foram votados pelos colegas como os menos prováveis de ter sucesso. A história viria a provar esse prognóstico espetacularmente errado.
Poucas semanas após a transmissão de The Spores, Hackman foi escolhido para interpretar Buck Barrow em Bonnie and Clyde, o filme de 1967 que transformou o cinema americano, e recebeu uma nomeação para o Oscar de melhor ator secundário. O que se seguiu foi uma das carreiras mais celebradas de toda a história de Hollywood. A ligação francesa valeu-lhe o seu primeiro Oscar, Os Imperdoáveis, o segundo. Foi nomeado 5 vezes ao todo. O debate sobre qual foi a sua melhor interpretação nunca chegou a uma conclusão. O primeiro casamento com Faye Maltese durou 30 anos e deu-lhe 3 filhos. Casou-se com Betsy Arakawa em 1991 e durante mais de 3 décadas viveram discretamente em Santa Fé, no Novo México. Retirou-se da representação em 2004, dedicou-se à pintura e à escrita de romances. Nos seus últimos anos, a doença de Alzheimer foi avançando sobre ele de forma gradual e depois total. Por volta de 18 de fevereiro de 2025, Gene Hackman morreu em casa, em Santa Fé, de doença cardíaca, com Alzheimer como fator contributivo. Tinha 95 anos. A sua esposa Betsy havia morrido na mesma casa uma semana antes, a 11 de fevereiro, de síndrome pulmonar por antavírus. Foram encontrados juntos a 26 de fevereiro, quando um trabalhador de manutenção descobriu a porta deixada aberta. Entrou no set de Os Invasores como um ator que ainda não havia provado quase nada. Saiu do mundo como um dos maiores intérpretes que o cinema americano alguma vez conheceu. O alienígena com a pasta afinal transportava o mundo inteiro lá dentro. Número 11. Roy Thinnes como David Vincent. E aqui chegamos, o homem que os viu aterrar. O arquiteto que tropeçou no maior segredo da história da humanidade e passou cada hora do seu dia a tentar fazer o mundo acreditar nele. David Vincent foi um herói solitário para um tempo solitário, uma figura que se ergueu contra o invisível, que carregou o peso de uma verdade impossível e que se recusou a desistir mesmo quando todos à sua volta já tinham concluído que ele estava destruído. Roy Thinnes foi esse homem durante 2 temporadas extraordinárias, e a história de quem ele era, antes, durante e depois de Os Invasores, é tão rica e complexa como tudo o que David Vincent alguma vez enfrentou. Roy William Thinnes Jr. nasceu a 6 de abril de 1938, em Chicago, Illinois, numa família de ascendência alemã. Em jovem, queria ser médico ou jogador profissional de futebol americano. Diria mais tarde, com o humor de alguém que fez as pazes com os caminhos não percorridos, que queria ser as 2 coisas ao mesmo tempo. Nenhuma o prendeu. O que o prendeu foi um microfone. Começou na rádio, engenharia de som, disc jockey, notícias, rádio-teatro dramático. Foi lá, a horas tardias, que compreendeu pela primeira vez o que significava habitar completamente uma personagem. Após um período no exército dos Estados Unidos como polícia militar, mudou-se para a Califórnia e começou a construir uma carreira de ator a partir do zero. O primeiro grande avanço chegou com o papel do Dr. Phil Brewer em General Hospital em 1963. Um papel que lhe deu um público grande e fiel, e lhe ensinou a viver dentro de uma personagem ao longo de meses, e não de horas. Em 1965, foi escolhido para o papel principal de The Long Hot Summer, uma adaptação da ABC a partir de Faulkner. A série não sobreviveu à primeira temporada, mas tornou-o famoso de uma forma específica. Milhares de cartas de mulheres que se tinham apaixonado por ele através do ecrã. Tinha 28 anos quando Os Invasores foi transmitido pela primeira vez a 10 de janeiro de 1967. Esguio, de olhar escuro, dotado de uma intensidade no ecrã que a câmera compreendia de forma instintiva. Não interpretava a paranoia, interpretava a certeza, a terrível e isolante certeza de um homem que sabe algo de verdadeiro que o mundo se recusa a aceitar. É extraordinariamente difícil de sustentar ao longo de 43 episódios. Ele susteve, sem uma única vez, perder a crença do público. A sua vida pessoal durante este período tinha os seus próprios dramas. O primeiro casamento, com Barbara Ainsley desde 1962, terminou em divórcio em 1967, o mesmo ano em que a série foi estreada. No set de Os Invasores, conheceu a atriz Lynn Loring,
Casaram-se a 28 de maio de 1967 e tiveram 2 filhos. 17 anos de casamento correram a par com a carreira que a série havia lançado para uma órbita diferente. A série foi cancelada em 1968, de forma súbita, sem ser por vontade própria. A série terminou com David Vincent ainda a combater, ainda desacreditado, a mitologia por resolver. Foi o tipo de final que cria lendas em vez de conclusões. O que se seguiu foi uma carreira de alcance genuíno. O filme britânico de ficção científica de 1969, O Doppelganger, também lançado como Journey to the Far Side of the Sun, continua subvalorizado. Airport 1975 e The Hindenburg mantiveram-no visível durante a era dos filmes de catástrofe. Interpretou Nick Hogan em Falcon Crest ao longo dos anos 80. Assumiu os papéis de Roger Collins e do Reverendo Trask em Dark Shadows. E em 1996, apareceu em 2 episódios de The X-Files, como uma figura no centro sombrio de uma mitologia de conspiração alienígena que havia sido construída, em parte, sobre os alicerces que os invasores haviam lançado 30 anos antes. Uma conversa através do tempo. O casamento com Lynn Loring terminou em divórcio em 1984. Voltou a casar-se com Catherine Smythe de 1987 a 2001. O 4º casamento, com Stephanie Bataille, começou em 2005 e continua hoje. Tem 5 filhos. Em 2026, Roy Thinnes tem 88 anos. Retirou-se da representação em 2007 e, desde então, mantém-se fora dos olheiros. O homem que passou 2 temporadas a alertar o mundo para uma invasão alienígena acabou por encontrar algo que David Vincent nunca conseguiu de todo: paz. Foi ele que os viu aterrar. E para todos os que assistiram, essas aterragens ainda estão a acontecer. Cada vez que aquela música começa, cada vez que um homem solitário numa estrada deserta olha para o céu e compreende, num único instante, que nada voltará a ser como era antes. É o tipo de legado que não se esbate. Aprofunda-se. Se chegou até ao fim, qual foi o actor que mais ficou consigo? Deixe um comentário, e se quiser mais análises aprofundadas sobre a televisão clássica que marcou uma era, subscreva o canal e ative as notificações. A invasão, afinal, nunca chegou verdadeiramente ao fim.